Vamos passar aqui para o próximo. Essa interação, Vitório, que você poderia falar? Essa interação justamente porque aquele citocromo que gera mais alteração, né, em termos do polimorfismo que o Fábio explicou, o pantoprazol ele praticamente não induz. Então, isso garante realmente que não exista essa interação, além de outra via de metabolização que não dependa do citocromo. Então, isso faz com que a interação medicamentosa dele seja a mínima possível. Perfeito. Então, basicamente, a gente já falou um pouco sobre isso, de como a gente pode ter essa mudança. E no idoso, Vitório, a segurança, eu acho que é muito importante do Muito pantoprazol. importante. O idoso por 2 motivos. Você não precisa corrigir a dose é a mesma do adulto jovem. E outra, como ele é polimedicado, geralmente você tem mais segurança na interação medicamentosa. E outra, não fica metabólito ativo no pantoprazol. Isso quer dizer que não existe risco de superdosagem. Ele é bem seguro, na insuficiência renal também você não tem muita relevância, você mantém a dose, é uma medicação bastante segura. Com certeza. Essa metabolização a gente já falou cada vez mais para vocês. E aí, meu caro? Você me fez essa pergunta, eu fiquei intrigado. Então, exatamente. Quais seriam os efeitos possíveis colaterais que nós podemos esperar? E se entre os diferentes que vocês apresentaram existe alguma variação nesses possíveis efeitos colaterais? Nós temos que entender que nós temos aí 2 modelos diferentes. Um é o modelo de classe, que é a classe que vai levar à inibição ácida. Quando nós temos a ideia da inibição ácida, quanto maior for a inibição ácida, você vai ser um efeito dessa inibição. Então, se nós estamos diante de uma supressão mais intensa, mais potente, do que você eleva mais o pH, você vai ter mais células fúngicas, possivelmente. Você vai ter maior interação, que é uma maior migração, maior chance do paciente ter uma alteração de supercrescimento bacteriano, maior chance de você ter infecções entéricas. A relação por droga depende muito do metabolismo, como o Vitório falou. O pantoprazol, por ter essa sensibilidade, por ter essa predileção por esse metabolismo hepático, é a droga mais isenta. Junto com o rabeprazol, são as 2 drogas que você tem uma característica de segurança em interface ou inter-relação com os outros. A gente tem que ter um cuidado com os pacientes que usam o remédio tireoidiano. A gente realmente deve afastar, não deve utilizar adequadamente. Primeiro usar o remédio tireoidiano, depois passar 30 minutos e utilizar o nosso inibidor da bomba de próton. Tem que ter cuidado com os antivirais. Isso é algo muito importante do nosso dia a dia que cada vez está presente. Existem drogas que você pode ter liberação muito mais distais. São cápsulas que têm uma proteção e um paciente que é obeso, um paciente que tem um supercrescimento bacteriano, um paciente que tem uma alteração digestiva para uma síndrome do intestino irritável, um paciente que tem uma hiperatividade intestinal, já tem uma diarreia, esse paciente pode desenvolver uma diarreia adicional. Então, a gente tem que ter uma proteção e um cuidado especial com essas medicações. Quando a gente fala em necessidade, em suficiência, o que é que o cardiologista precisa realmente? É uma supressão ácida estável. Então, ele não precisa de uma supersupressão ácida, muitas vezes não precisa que eu te entregue 2 doses do pantoprazol magnésio para poder fazer uma supressão total durante as 24 horas. Você precisa ter um limiar de supressão para que tenha uma atividade adequada da cicatrização e do tamponamento. Por isso, a gente até observa muito a conduta, às vezes, de utilizar muita medicação ou medicações com um cunho muito mais pesado para uma necessidade de proteção.
Nós não estamos falando de cicatrização, estamos falando de proteção. Por isso, eu acho que nossa medicação, que a gente está debatendo, que é o pantoprazol magnésio, atende todas essas características que a gente tenha falado. Vamos para o próximo, para a gente poder adiantar esse estudo muito importante, não é isso, Vitório? Fala para a gente um pouquinho. Isso, aí vocês veem, isso é um trabalho, né, com uso até de 240 miligramas do Iniloc, em que você não teve um aumento significativo dos efeitos adversos. Você tem aí diarreia 1,5, cefaleia 1,3, que assim é muito compatível com a maioria das medicações e até com placebo. Então é uma medicação bastante tolerável, né? É raro, Marcelo, mas é talvez o efeito adverso mais presente é a diarreia. É raro, diarreia. mas pode apresentar, tá? Então vamos lá. Sua outra pergunta. A questão do longo prazo, então, é aquilo que também nos preocupa. Além da segurança, nós temos que pensar, já conversamos um tanto sobre a adesão, e se existe diferença entre os vários produtos que nós temos. Algum dado que mostra que um é superior ao outro. Então, quando a gente passa a observar segurança ao longo prazo, nós temos que olhar todos esses dados farmacocinéticos. A partir do momento que a gente tenha isso, tem trabalhos maravilhosos, assim, mostrando proteção renal, mostrando proteção hepática, mostrando proteção cardiovascular. E o que nós temos de classe? Então, quando nós temos um conhecimento de uma droga, que nós temos o hábito, o evoluir dessa droga e o monitoramento. Eu acho que o grande detalhe, talvez a mensagem que nós poderíamos passar, é que o paciente precisa de uma menor dose de supressão ácida necessária para que ele cicatrize uma lesão, que ele proteja contra uma eventual sangramento, uma eventual lesão aguda de mucosa por uso das suas medicações, que o paciente tenha melhora na qualidade de vida com a menor dose necessária. Que nós possamos usar essa dose de forma consciente para aquele paciente que realmente precisa utilizar. E o paciente que necessite dessa utilização, que tenha segurança por nós médicos que ele está tomando a medicação, estudado a medicação, que já tem anos e anos e anos dentro do mercado com total segurança terapêutica. Vamos para o próximo, para a gente poder passar. E aí a gente passa aceitabilidade, isso é muito importante, porque quando a gente olha em 8 semanas, esse dado é muito importante, porque aqui a gente olha qual o paciente que teve maior aceitabilidade. Então, o paciente que tem logo no início, com menor, quando a gente coloca uma cicatrização menor, o rabeprazol ele teve uma boa aceitação. Uma droga boa com metabolismo, que é um metabolismo sintético, não é um metabolismo tanto hepático, porém tem um custo muito elevado. Mas quando a gente olha o deslanzoprazol, é um paciente que tem uma baixa aceitabilidade porque tem os efeitos adversos como diarreia, desconforto abdominal. E aí a gente olha o pantoprazol de 40 miligramas. É o paciente que atende a maior aceitabilidade nesse estudo e quando a gente olha ao longo de todas as semanas, é aquele paciente que tem maior índice de cicatrização de lesões. Quando a gente tem isso é muito importante porque, como você perguntou, todos devem ser tomados em jejum? Acho que essa é uma pergunta muito importante, Vitório. O que você poderia dizer para a gente? Sim, tem uma diferença que o pessoal, às vezes, vira polêmica, mas isso daí vamos compreender. O IBP, ele precisa, é fundamental, o estímulo alimentar. Então, você tem que ter o estímulo alimentar. Mas não necessariamente todas as moléculas precisam ser tomadas em jejum. Os pantoprazóis e os rabeprazóis têm essa possibilidade. Existe um estudo do Katz, que é um dos caras que mais publicam, que ele demonstra que o pantoprazol magnésio, mesmo tomado após a refeição, o que você faz? Você retarda 2 horas a absorção dele.
mas você não muda a área sobrocurva, ou seja, você não muda a biodisponibilidade, ou seja, você não muda o quanto ele foi absorvido. Então, ele faz o efeito dele como se ele tivesse sido tomado em jejum. O pantoprazol magnésio. Entender isso é fundamental. O estímulo alimentar, sim, é fundamental, mas nem todas as moléculas precisam em jejum. Quando eu falei, uma das moléculas, se toma após, é 50% de comprometimento de absorção. Então, se você quer tomar antes de deitar, você precisa do estímulo alimentar. Aí tem outras implicações na DRGE e etc. Por que eu falo isso? Porque às vezes você fala, não, você dobra a dose em algumas situações do IBP, mas você dobra a dose antes do café da manhã e antes da janta. Sem o estímulo alimentar, ele tem uma função comprometida. É importante, talvez, para nós que estamos aqui falando para a saúde pública, temos cardiologistas espalhados por todo o Brasil aqui nos ouvindo, nos polos já estão chegando o jantar, nós aqui estamos ainda apenas na água. Aliás, um brinde a esse momento de união, que eu acho que é muito importante isso para todos nós. E de fome compartilhada. Né? Então, fome compartilhada com água. Então, assim, para saúde pública, deve ser tomado 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar. O médico deve orientar isso no seu dia a dia. Nós temos opções terapêuticas com drogas que são especiais, como o Vitório falou, que nós temos o rabeprazol, pantoprazol magnésio, no qual você tem um paciente que está necessitando, acorda de manhã cedo, um paciente que tem um hábito noturno ruim, um paciente que tem que tomar medicação, está descompensado da tireoidopatia, você pode tomar o pantoprazol magnésio antes do almoço. Então, você não vai interferir tanto. Temos que lembrar que a medicação, o inibidor de bomba é como andar de escada. Você começa no dia, ela é acumulativa. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, você vai entrar num platô. O grande detalhe é você esperar da medicação algo que ela não vai te oferecer no primeiro dia de imediato. Existem medicações que conseguem atingir o primeiro pilar de subida da escada muito mais alto. O pantoprazol, o rabeprazol consegue isso. Você tem que levantar, ele está subindo 2, 3 pilares quase que no primeiro dia. Mas ele vai subir um pilar. A partir do tempo do equilíbrio, e aí muitas vezes você está tomando a medicação, dose dobrada em alguns casos, esse equilíbrio vai ter uma continuidade, porque as bombas que vão ser inibidas de forma irreversível vão ser inibidas e vão fazer a cada momento. E a gente vai dar uma sequência rapidinho para a gente poder adiantar. Essa alimentação, a gente já falou sobre a biodisponibilidade. Desculpa, você comentou sobre o hormônio tiroidiano. É frequentíssimo o paciente que nos procura, cardiopata, que também toma hormônio. E existe essa questão, você deve fazer meia hora, tomar em jejum o hormônio para depois tomar o inibidor? Todos eles seriam iguais ou há alguma diferença? Todos. E se tem uma coisa que você deve recomendar ao seu paciente como um todo, porque você dá para o paciente a chance do metabolismo do hormônio tireoidiano. Não é nem o inibidor da bomba de próton. É o hormônio tireoidiano que precisa desse índice de absorção pelo ciclo circadiano. O que nós não podemos mudar é o ciclo circadiano do hormônio. Eles são virtualmente inimigos, IBP e hormônio tireoidiano. Só que tem duas características. A primeira é quanto maior a inibição ácida, pior para o hormônio tireoidiano. E a segunda é quanto mais perto um do outro, é pior. Então, foi o que o Fábio falou. Você pode tomar de manhã o hormônio tireoidiano, porque ele deve ser o primeiro, e na hora do almoço, tomar o IBP. E tem uma coisa, como mesmo assim você pode ter alteração, quando você inicia IBP, por exemplo, para o AES, etc., você sabe que vai demorar um tempo de terapêutica conjunta, você faz um ajuste da dose. Você faz semanalmente,
bissemanal. Aí cada um vai fazer o seu esquema para você aumentar a dose do hormônio tireoidiano para pegar a faixa terapêutica. Uma vez que você estabilizou os dois, você pode ir por muito tempo. Uma outra questão é o horário. Uma das coisas que pode piorar a questão do refluxo é o paciente que dorme, deitado na horizontal. Usar o medicamento à noite, em vez de tomar de manhã ou na hora do almoço, tem algum sentido? Precisa fazer isso ou não? Tem pacientes que precisam. Você tem pacientes que têm escape ácido noturno. Então, a primeira coisa que você deve fazer com o paciente no tratamento da doença do refluxo é uma orientação nas medidas higienodietéticas. É o paciente combater a obesidade, que está diretamente relacionado à manutenção do refluxo. Você tem que ter o conhecimento da junção esôfago-gástrica para você poder entender qual fenótipo que se encontra o sintoma do paciente. Muitas vezes é um paciente que tem pirose, paciente que tem regurgitação, tem eructação, paciente que tem dor no peito, paciente que tem tosse. Então, são fenótipos diferentes que vão ser abordados de forma diferentes. O paciente precisa deitar do lado esquerdo, é a melhor forma. Se o paciente tiver sintomas noturnos ou hábitos noturnos erráticos, levantar a cabeceira da cama. Então, o estudo da Target colocou um sensor que mostrou o quanto que é importante a atitude posicional para o paciente. Paciente que tem uma alteração da junção esôfago-gástrica deve ter um intervalo de 2 a 3 horas para poder deitar depois que se alimenta. Então, fragmentar o alimento, fazer alimentação menor ao longo do dia, isso é algo muito impactante também. Eu acho que a relação médico do lado do paciente, o melhor tratamento para a doença do refluxo chama-se relação médico-paciente, Marcelo. Falo isso porque eu tenho 25 anos que eu lido com esôfago, a gente treina, nós temos centros conectados do Brasil todo pelo NAFAD, pessoas que convivem conosco dia a dia lidando com o extremo da doença do refluxo, não é o dia a dia somente da pirose, que mostra que o quanto que é importante você ter alguma atitude como essa. E vamos passar o último rapidinho. Aqui nós temos só um segundo. Você nos perguntou algo agora do que está na moda. Será que realmente o inibidor da bomba perdeu o reinado? Existe uma nova molécula que está sendo propagada, que eu queria saber de vocês. O que você pode esperar de benefício? Ela é melhor ou deixa de ser melhor do que um inibidor de bomba? Marcelo, nós temos que compreender fatores históricos da descoberta, da evolução da farmacologia, da farmacocinética. Compreendendo isso como um todo, nós temos que olhar lá atrás a ranitidina, a famotidina, o velho misoprostol que nós tínhamos até então. As drogas evoluíram. O conceito farmacocinético também evoluiu. Eu costumo dizer que nós temos que ter uma visualização do que é necessário, do que é suficiente e do que é imprescindível para cada tratamento das doenças ácido-relacionadas. Então, se nós estamos diante de uma necessidade no qual a gente tem que ter uma supersupressão ácida, paciente que está com uma grande lesão esofágica, uma úlcera esofágica, muitas vezes aquele paciente que está ali acamado há muito tempo, não tem clareamento esofágico suficiente, o paciente tem uma perda da barreira, esse paciente tem uma esofagite severa no esôfago, você tem que lançar mão de tudo que você possa fazer. Você tem que colocar um paciente com alginato para poder fazer o efeito do ácido pocket o tempo todo. É uma super droga que está aí disponível, muito pouco conhecida. Você usa após as refeições. Alguns casos que tem uma úlcera mais profunda, você pode lançar mão do sucralfato. Você tem que trabalhar com que esse paciente tenha um entendimento, qual é a compreensão que está o esvaziamento gástrico desse paciente. E aí você pode lançar mão ou de um inibidor de bomba de dose dobrada, visando um nível de supressão adequada, ou você pode lançar mão da vonoprazana, que você tem uma inibição, que é uma inibição, quer queira, quer não. Por ela sobe aquele degrau mais rápido
Sim. Ela traz precocemente uma resposta sintomática porque ela cicatriza de forma mais precoce. Mas os estudos mostram quando a gente avança e tira grupos, o grupo A e grupo B da esofagite, e a gente passa a comparar estudos, esses estudos muitas vezes ainda não são tão bem elaborados, porque são estudos heterogêneos, em uma população longe da nossa, não é nossa realidade, ainda visando drogas que a gente não usa no nosso dia a dia, na nossa prática do dia a dia, que é o lansoprazol. Às vezes comparado com 20 miligramas do esomeprazol, 15 miligramas do lansoprazol. Então, você não consegue parear adequadamente todos esses trabalhos, uma randomização adequada. Mas quando a gente passa a olhar a farmacocinética, é uma droga que tem uma potência no início maior na inibição ácida. Só que quando você olha o desfecho, que eu falo que é o tripé, que é a cicatrização da lesão, controle da qualidade de vida, que é o controle sintomático, e a prevenção de complicação, e você pega esse grupo, grau C e grau D, você tem uma efetividade precoce, mas ao longo do tempo eles acabam, a diferença é muito pequena, 3, 5%. Mas quando você pega o grupo grau A e grau B, eles se equivalem, começam a se equivaler. Então, você tem uma droga que, se você precisar lançar mão de uma droga muito mais rápida, muito mais potente, numa fase inicial, como resgate, e depois você fazer uma manutenção com o inibidor da bomba de próton, eu acho que passa a ser um lado mais racional. Mas quando você passa a olhar, a grande maioria dos pacientes que tem uma doença do refluxo não erosiva, e essa paciente que pode ter uma sobreposição sintomática, paciente pode ter uma neurosensibilidade visceral. Então, você não tem uma falência terapêutica ou uma doença refratária no esôfago, mas você tem uma superposição. Você tem uma doença orgânica controlada, mas você tem uma doença funcional que precisa de um neuromodulador, precisa de um médico sentir, correlacionar. Quando você passa a olhar um lado gástrico para uma dispepsia, você vai utilizar uma medicação super potente para um lado dispéptico, onde você precisa somente fazer uma leve correção do pH. Eu tenho meus questionamentos com relação a isso, e aí eu lanço mão realmente dos dados científicos. Eu acho que a gente vai precisar de mais dados reais, com o nosso meio, com o público voltado, estudando. Vamos estudar pantoprazol, magnésio, com a própria vonoprazana, trazer para a gente poder segmentar. Eu acho que nós vamos ter isso. Qual é o segmento do paciente que vai se beneficiar com tal droga? Como aconteceu na cardiologia, você antes trabalhava com AS no seu início, você evoluiu com clopidogrel, hoje você já tem drogas de dupla, tripla ação. Eu começo a falar o nome, eu embolo a língua. Eu não consigo falar tanta droga que você deu. Eu comecei a estudar. Quando eu parei no 10º artigo, falei assim, olha, eu desisto, deixa para Marcelo falar de tantas drogas. Mas isso cada vez mais tem uma potência. Você me responda, tem casos que você precisa usar tripla ação para poder fazer? Tem. Mas você precisa usar para todo mundo? Não. Então, se você pensar assim, olha, eu vou bloquear todo mundo, eu vou dar 3 drogas para que não tenha dor de cabeça, para que ninguém me ligue de madrugada. Será que eu não vou usar uma bazuca para poder tratar algo que poderia ser menor? Eu transfiro para você essa mesma pergunta. A questão da tripla ação é o paciente coronariano, ou que tem stent, que ele precisa tomar um antiplaquetário e ele tem fibrilação atrial, ele precisa tomar um anticoagulante. Isso complica. Então, e não é incomum, infelizmente, principalmente no idoso. Mas é o paciente que precisa. Eu acho que nós precisamos isso no aparelho digestivo. Vamos segmentar, vamos colocar cada fenótipo terapêutico. Nós já temos fenótipo clínico. Qual o fenótipo terapêutico que a gente vai poder tratar melhor o paciente? Porque nós estamos falando de custo. Estamos falando de adesão. Sim. Então, eu acho que é muito importante para a saúde pública também. Mas, assim, nós estamos com o adiantar da hora e eu tenho que agradecer a todos vocês que estão em casa, a todos vocês que estão conectados para todos. Nós gostaríamos de fazer uma pesquisa com vocês. Vai aparecer um QR Code na nossa tela. Esse QR Code daqui, esse QR Code, vocês vão colocar o celular, esse celular vão dizer
se essa noite que a gente está aqui, se esse bate-papo que para mim foi extremamente enriquecedor, primeiro por conhecer um super cardiologista que eu sou fã de longa, de carteirinha, eu sou um menino ainda, eu saí da faculdade tem uns 2 anos, Marcelo, e estar ao lado da mesa, podendo compartilhar do aparelho digestivo a sua experiência na cardiologia, o quanto que você deixa de legado na cardiologia, é uma honra para a gente do NAFAD, uma honra para a gente da APSE, do Departamento Científico. Você está aqui conosco, gratidão. Enquanto todos estão votando, a gente gostaria de ter suas considerações. Eu aprendi demais, foi uma coisa... E apesar de você ter me chamado de velho, eu gostei demais de estar aqui, aprendi maravilhosamente. Eu acho que todos devem ter aproveitado bastante. Espero que nós tenhamos trazido as questões mais comuns da prática. E esse aprendizado e essa interação que possa continuar em outros eventos, em outras situações. E ouvir agora a opinião dos colegas, eles vão se manifestar, trazendo até sugestões para nós podermos fazer outros eventos, abordando alguma coisa que nós não lembramos de discutir hoje. Mas eu realmente achei que foi uma noite muito proveitosa. Saio daqui com uma segurança que eu vou conseguir tratar meus pacientes melhor ainda. Gratidão. Querido Vitório. Queria chamar a atenção por algo que a gente muitas vezes esquece. Primeiro, o ácido, ele não está aí para fazer doença. O ácido, ele é fisiológico. Então, a gente precisa tratar a acidez o quanto é necessário e não exageradamente, uma vez que ela tem uma participação direta na digestão. O ácido clorídrico, ele hidrolisa bastante dos alimentos e ele ativa as proenzimas para a digestão no estômago. Então, ele não é o diabinho sempre, ele também é o anjinho. Então, a César, o que é de César? A gente faz a inibição o quanto for necessária. Além disso, além da digestão, a inibição exagerada leva a uma má absorção de uma série de medicações que precisam de algum ácido para ser absorvidas. Isso a gente viu hoje de uma maneira bastante interessante. Ter um cardiologista aqui do lado é bastante bacana, que a gente aprende com todas as especialidades. E ter um gastroenterologista aqui na minha frente, de mão cheia, também me faz bastante feliz nessa noite. Eu gostaria de deixar aqui um ponto de conexão, de ligação com os amigos que estão. Primeiro, Rio de Janeiro, nós estamos com 16 médicos, 16 colegas lá, um forte abraço. Campinas com 20 colegas, Porto Alegre com 12, BH 20, Curitiba 16, Salvador, Bahia, minha terra, convidando a todos para o SBAD no final do ano, porque na Bahia a gente não nasce, a gente estreia. E colegas espalhados, Vitória do Espírito Santo, todo esse time, toda essa nação azul, no que se propõe. A gente convida todos a acompanharem o nosso departamento científico. Nós vamos estar, quem puder, coloque o celular, direcione o celular para o canal da Neurogastro, você vai cair diretamente, a gente chama de NAFAD Apsenflix. Na verdade, nós temos 3 anos aglutinando experiência, compartilhando com mestres, com colegas de todo o Brasil, fazendo com que nós tenhamos a polarização, tenhamos a capilarização da neurogastroenterologia. Esse novo envolvimento, esse novo entendimento do ser humano como um todo, conectado ao cardiologista, aqui eu pego a mão, estendo e agradeço, conectado aos cárdios, aos pneumos, aos endócrinos, porque o paciente é o centro e nós podemos de forma multidisciplinar. Participem conosco, façam parte desse canal, lá vocês vão ter inúmeros debates, esse vai estar lá daqui a algum tempo, compartilhem com outros colegas para que nós atinjamos cada vez mais, assim,
lugares longe, onde as pessoas possam não ter acesso a uma medicina de alta ponta, como mestres como Marcelo, como Vitório, mas que possam impactar diretamente o seu paciente no dia a dia. Então, uma noite abençoada para todos. Aguardem os próximos eventos, acompanhem os movimentos nossos, recebam a Nação Azul de braços abertos no seu consultório e nós vamos estar com 100 colegas que estão também no celular aqui, abraçando a todos vocês. O próximo evento abençoado para todos vocês.